O reverendo Augusto Nicodemos, em suas pregações, trouxe algo muito interessante aí, viu? Falou sobre pastores que ameaçam as ovelhas e dizem a ela: se você sair dessa igreja, se você parar de congregar aqui nessa igreja, você perde sua salvação. Será verdade isso? Povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Eric React. Desde já agradeço a tua presença, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Meus amados, eu não sei se você já congregou em alguma igreja que o pastor ameaça vocês. É. E ele atribui a salvação à sua igreja, exclusivamente. É. Ele esquece o sacrifício que Cristo fez, de Jesus na cruz, e atribui a sua salvação à igreja dele. Você só vai ser salvo se você estiver lá, congregando lá, dando seu dízimo, porque quem não dá dízimo não entra no céu, segundo eles, viu? Não é Jesus não. Tá certo? Você já congregou em alguma igreja assim? Deixa aí sua opinião, eu quero saber. O reverendo Augusto Nicodemos falou sobre isso. Vamos ouvir aqui o que ele falou e depois a gente vai interagir aqui. Eu quero que você dê sua opinião no seu comentário, se você concorda com ele ou não, tá bom? Todo mundo aqui é livre para fazer o comentário que quiser, concordando ou discordando, agora com respeito, tá certo? Em nome de Jesus, vamos ouvir isso aqui. Vamos ouvir. Colocar do começo aqui, vamos lá. Você pega outras seitas que vão introduzir qualquer coisa que acrescente a obra de Cristo. Pagamento de promessa, fazer campanha, dar dízimo, frequentar a igreja. De vez em quando aparece um pessoal na minha igreja, de outras igrejas. Ele, pastor, para eu vir para cá, primeiro conheceu a fé reformada através das mídias sociais, YouTube, tudo, conheceu. Aí, de repente, viu que estava numa igreja que não ensina nada disso. E aí, quando diz, aí me pergunta, eu estou nessa situação, o que é que eu faço? Eu digo, fica até aguentar, fica quando você pode, fala com o teu pastor. Aí ele disse, pastor, eu fui falar com o meu pastor, dizendo que eu agora tinha um outro entendimento, que eu estava pensando sair. O meu pastor disse que se eu sair da igreja, eu perco a minha salvação. Claro, eu estou perdido, estou condenado. Tem igrejas, inclusive ditas evangélicas, que dizem isso. Se você sair da igreja, você está perdido, você está condenado, você vai ser amaldiçoado, a mão de Deus vai pesar sobre você. Isso é uma forma de salvação por obras, porque determina a filiação àquela igreja como sendo condição para a salvação. Enquanto você estiver afiliado àquela igreja, você está salvo. Se sair, você está condenado. Então, qualquer igreja que acrescenta a obra de Cristo, diminui a obra de Cristo ou introduz algum tipo de obra, ela está negando a verdade fundamental do Evangelho. E aí é uma seita, ela não é mais igreja, ela é uma seita mesmo, porque nega a obra perfeita de Cristo por nós. Qualquer igreja que de alguma forma negue que a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus, ela está negando uma das doutrinas principais da Escritura e do cristianismo histórico. Então, as seitas fazem isso. Elas acrescentam alguma coisa à obra de Cristo. Por exemplo, os judaizantes, na época de Paulo, eles não negavam que a salvação era por Cristo. Mas para que a pessoa fosse salva, ela tinha que crer em Cristo e se circuncidar, guardar a lei de Moisés. Paulo combate isso na carta aos Gálatas. Na Idade Média, a Igreja Católica desenvolveu o conceito, a Igreja Católica não negou que a salvação é através de Cristo, durante a Idade Média, mas ela acrescentou a mediação de Maria, a mediação dos santos e a mediação da Igreja, a doutrina do purgatório, que no fim acaba esvaziando a obra de Cristo. Então, por isso, para os reformados, a Igreja Católica é uma seita, talvez a maior que exista. É uma seita, a gente não considera como igreja cristã nesse sentido. Não quer dizer que não tem católico que seja salvo. Se tem católico que seja salvo, é porque ele está indo contra a doutrina da igreja dele. No Concílio de Trento, que foi o concílio da Contra-Reforma, um dos anátemas que tem lá é: maldito todo aquele que disser que a justificação é somente pela fé, sem as obras da lei.
Então, nós todos somos amaldiçoados pelo Concílio de Trento, num dos seus cânones, se não me engano é o 30, que diz exatamente isso. Muito bom. Agora, deixe-me dizer uma coisa, é importante dizer. Pode acontecer que haja irmãos que tenham uma fé genuína em Cristo Jesus, mas eles não foram instruídos, ou por deficiência no pastorado, deficiência na igreja, eles, de alguma forma, eles não formularam claramente na cabeça, não articularam isso que eu falei aqui, por exemplo. Não está claro na cabeça deles por que é pela graça, o que é que significa ser pela graça, mediante o sangue. Se você perguntar para eles, como é que você espera ser salvo? Ele vai dizer, eu espero ser salvo mediante o que Cristo fez na cruz por mim. Né? Mas e você tem alguma contribuição? Sim, tenho, claro, tive que aceitar, eu tive que decidir. Então, eu creio que ele é crente, ele só é incoerente, mas ele é crente. Ainda bem que a salvação não é pela coerência, né? Porque senão nenhum de nós aqui teria salvo. Eu sou incoerente, você é incoerente, Calvino foi incoerente. Mas eu creio que tem gente que é salva, mas ela não percebeu todas as implicações ainda do que significa a salvação pela graça mediante Cristo Jesus. Então, por isso que eu me relaciono com os irmãos arminianos, sem dificuldade. Eu considero arminianos que creem na salvação pela graça mediante Jesus como meus irmãos em Cristo. Embora eu acho que está um pouquinho equivocado com relação à maneira como essa salvação é ministrada, mas não me separo deles por isso. Tá vendo, meus amados? Veja bem, eu vou deixar o link aí do canal do reverendo Augusto Nicodemos aí. Tem muitas coisas aí que o reverendo fala que você pode concordar ou pode discordar, não tem problema. Mas eu queria aqui falar de algo do principal aí, que eu achei o principal. Muitas igrejas atribuir a salvação exclusivo a elas. O missionário Davi Miranda mesmo disse que Deus deu uma visão a ele, que só ia ser salvo o povo da igreja pentecostal, Deus é amor. E todo aquele que saísse de lá, Deus disse a ele que ia ficar enfermo, ia ficar doente, iriam partir sem a salvação. Por quê? Porque saíram da igreja Deus é amor. Tá certo? A nossa salvação, eu e você, somos salvos pela graça. Isso não vem de vós. Isso vem de Cristo. Foi através de Jesus, do sacrifício na cruz, que eu e você conseguiu a nossa salvação. Porque se dependesse de mim, eu jamais teria obras para ser salvo. Jamais. Nenhum ser humano na face da terra conseguiria ser salvo se Jesus não tivesse morrido na cruz por mim e por você. Não tem como, não tem como. E infelizmente tem pastores que traz essa mentira dentro da igreja, essa falsa doutrina, para aprisionar o povo ali naquela igreja, atribuindo a salvação a ela, a placa de igreja, não a Jesus Cristo. Tá certo? E muitos até dizem, muitas pessoas concordam, que quem não dá o dízimo não entra no céu. Então, só para você meditar. Se quem não dá o dízimo não entra no céu, por que Jesus Cristo morreu? Só era Deus dizer, se você der dízimo, você vai ser salvo. Se você não der, você não vai ser. A Bíblia é bem clara. Nós somos salvos pela graça de Deus. E isso não vem de mim, não vem de você, para que ninguém se glorie, não vem por obras. Vocês estão entendendo? Mas muitas igrejas traem o evangelho do medo. Os pastores ameaçam as ovelhas com medo, que a ovelha conheça o verdadeiro evangelho de Cristo. Uma igreja que prega a verdadeira palavra de Deus, ela não teme que a sua ovelha vá até outra igreja, ouça outra palavra de outro pastor pregando, ela não tem problema com isso. Não se preocupa com o ensino, vamos colocar assim, que a pessoa aprenda teologia, aprenda a palavra de Deus, não se preocupa. Mas hoje em dia tem muitas igrejas que pregam contra o ensino da palavra de Deus. Ela diz que as pessoas não podem estudar a Bíblia, porque a letra sem unção mata. E a letra, quando fala isso nas escrituras, está falando da lei.
não tem nada a ver com você examinar as escrituras. Ao contrário, a Bíblia manda, diz o quê? Meu povo é destruído por causa de quê? A Bíblia manda a gente examinar as escrituras. A palavra do Senhor diz assim: aquele que crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Vocês estão entendendo? Então, infelizmente, muitos pseudos pastores que se diz pastores, na realidade são falsos profetas. Porque ele tem medo. Ele tem medo, não é de perder a ovelha. Ele tem medo de perder isso aqui. Uma ovelha que não vai para a igreja, que não dá oferta, não dá dízimo, ele não se preocupa com isso aí. Agora que ele perdeu uma igreja que dá dízimo e oferta a ele se preocupa. Cadê aquela ovelha? Cadê aquela ovelha? Meus amados, ninguém compra milagre. Não pense que você, porque deu 100, 200, 300, você vai ser abençoado. Não funciona assim. Não funciona assim. Tem milhões de cristãos aí, dando tudo que tem, fazendo votos e votos, campanhas, para levar 300, 400 reais na semana para a igreja, 500, 1.000 reais. E a gente combate isso daí. Esses envelopes aí, que não tem base bíblica nenhuma, mas ele interpreta a Bíblia, distorce aquilo ali, aplica para a igreja vai lá, pega aqueles envelopes. Entendeu? Agora eu quero saber da sua opinião. Você concorda com o reverendo Augusto Nicodemos aí? Você concorda que está errado o pastor ameaçar as pessoas? Ou você concorda que a salvação vem pela igreja, vem pela placa da igreja? O que é que você acha? Dê sua opinião aí. Eu não sou o dono da verdade, o dono da verdade é Jesus Cristo. Dê sua opinião aí, que é muito importante. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.